Josué capítulo 5. Encontrou, sei que você encontrou, glória a Deus. Versículo 13 diz assim: eu quero agradecer a pastora Simone, o pastor Marcelo e também ao pastor Toninho, que me buscou no aeroporto, me levou hoje para votar junto com o André e nos trataram com muito zelo. Deus abençoe e recompense o trabalho das vossas mãos. Deus aparece a Josué. Varão, se tu tiver uma água natural, eu agradeço, vai me ajudar. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, eu sou o príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra, e o adorou, dizendo: o que diz o meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E Josué fez assim. Você pode tomar o seu assento. Que Deus nos abençoe através de sua santa e preciosa palavra. É a nossa oração aqui nesta noite. Igreja, noiva santa do Cordeiro, meus irmãos, nós fizemos menção do texto que está no livro de Josué. Este livro não é uma autobiografia. Josué não conta uma história da sua vida particular. Deus te abençoe. Muito obrigado. Ele conta a história das vitórias do povo de Israel. Aqui, o povo de Israel está se formando como nação. Isso aqui é muito importante na identidade desse povo. Aqui eles estão adentrando na terra prometida, eles estão atravessando o Jordão, vivendo milagres, porém, é chegado um tempo em que esse povo vai experimentar, não irá mais experimentar o livramento efetuado na sua totalidade pelas mãos do Senhor. A providência é efetuada na sua totalidade pelas mãos do Senhor. Aqui o Senhor começa a ensinar esse povo a trabalhar para se alimentar, porque até aqui eles comiam do maná que descia do céu. Até aqui o Senhor guerreava por eles. A partir daqui o Senhor vai ensiná-los. O Senhor vai ensiná-los a plantar, a terra vai frutificar. E eles vão guerrear as suas vitórias. E vão ter vitórias, aleluia, vão ter conquistas. O capítulo 5, aleluia, o capítulo 5, o Jordão já foi transpassado. Esse povo aqui, o povo de Israel, liderado agora por Josué, já não está mais no deserto. Eles já atravessaram o Jordão e colocaram os pés na primeira parte da terra prometida. E aonde que eles estão, Azia? Eles estão em Gilgal. Eles atravessam o Jordão, estavam em Moabe, atravessam o Jordão, colocam os pés em Gilgal. Em Gilgal, há um renovo de aliança com Deus. Porém, é interessante observar o seguinte: esse povo pôs o pé na terra prometida, mas ainda não conquistou a terra prometida. Eles já pisaram em Canaã, pisaram na terra das promessas, mas ainda não tomaram posse da terra das promessas. Ou seja, é um momento em que é necessário extrema vigilância, ousadia, determinação e coragem. E há uma palavra do céu aqui, e a palavra é cuidado.
Você já está em Canaã, mas você ainda não tomou posse da terra. Cuidado, você já está na terra prometida. Você já colocou o pé na terra prometida. Mas é necessário vigilância, porque é um momento de alcançar vitória e tomar posse de terra. Quando Josué coloca os pés em Jericó, aleluia, coloca os pés em Gilgal, adentrando já em Canaã, ele está para enfrentar o seu último inimigo. E o último inimigo antes da terra prometida é Jericó. São as muralhas de Jericó. Veja, ele já venceu o deserto. Ele está dentro da terra que o Senhor prometeu. Ele está na frente da terra que o Senhor prometeu. Mas antes da terra prometida, tem uma grande muralha. Porque sempre antes de uma grande vitória, haverá uma grande muralha. Se você entra aqui nesta noite, diante de uma grande muralha, diante de um grande impedimento, diante de um grande combate, a boa notícia é, do outro lado deste muro, Deus tem preparado para você uma grande vitória. E o porquê da grande muralha? Tu é o tecladista? Então não se intimide. E por que da grande muralha? É porque o inimigo não quer que você veja as belezas de Canaã. O porquê das grandes muralhas? É porque o inimigo quer esconder da tua visão que Deus tem preparado para você do lado de lá. O porquê deste grande muro, 10 de altura, 4 de largura, na frente de um povo que ainda não tem terra, na frente de um povo que ainda não tem nação. É porque ao contrário de você, o inimigo já sabe do teu potencial. Ele põe a grande muralha para impedir a marcha do povo que foi 430 anos cativo no Egito, mas não morreu. Entendeu o porquê da muralha? É porque quem está entre você e a tua vitória conhece a tua história. A muralha está em Jericó porque o inimigo não quer que você veja o que está do outro lado. E por que ele não quer que você veja o que está do outro lado? Porque ele conhece o teu potencial. Um povo que comeu pepino e cebola no Egito e não morreu, tem que ter potencial. Um povo que foi escravizado 430 anos e não se acabou, não foi erradicado, tem que ter potencial. Um povo que enfrentou o tipo de luta, o tipo de guerra que você enfrentou e não desviou, tem potencial. Que não é reconhecido, mas que continua vestindo a camisa, envolvido com propósito, que agarra o projeto, que não abre mão do chamado, mesmo debaixo de luta, debaixo de afronta. Ele levanta a muralha 10x4, por quê? Porque conhece a tua história, conhecendo a tua história, entende que você tem potencial e não quer que você veja o que o céu tem preparado para você do outro lado.
Você chega num culto como esse, só Deus sabe como está o teu trabalho, só Deus sabe como está a tua vida financeira, só o Senhor sabe como ficou a tua casa, e você se ajeita e levanta no banco, levanta a mão da glória. O pastor não precisa nem mandar você abraçar, você abraça. Se mandar você liberar a palavra, você libera. A tua conta está no zero, mas você mete a mão no bolso e dá oferta, e se tiver voto, você entra no voto. Ah, meu irmão, o inimigo levanta a muralha, sabe por quê? Porque ele olha para você e diz: o quê? Eu tenho que embaçar o caminho dele, eu tenho que embaçar o caminho dela, porque não adianta. Se na luta ele marcha, imagina se ele vê o que o céu está preparando para ele. Se na prova ele marcha, imagina se ele vê o que o céu tem preparado para ele. Se na conta zerada ele marcha, imagina se ele entender que tem uma porta de vitória, sem suborno, sem engano, sem propina, mas com bênção reservada para ele do outro lado. Aí ele não vai marchar e ele vai correr. Por isso que essa muralha está levantada. Se tem uma muralha na tua frente, levanta uma mão para dar glória e levanta a outra para deixar o capeta sem graça, porque se ele levantou a muralha, é porque ele está amedrontado com a tua chegada. Se ele levantou a muralha, é porque ele já viu o teu potencial. Se ele levantou a muralha, é porque ele conhece a tua história. Essa muralha é para impedir que você enxergue o que está do outro lado. Mas tem algo interessante que o Espírito de Deus falou comigo terça-feira, quando eu meditava nessa palavra, aleluia. 7 de setembro eu fui à manifestação, e eu vi, sabe o que eu vi de monte lá na manifestação, no meio daquele mar de gente? Eu vi pais que colocavam crianças na cacunda. Quando o Espírito Santo de Deus me trouxe à memória aquilo, era um mar de gente, e eu tenho altura, mas no meio daquele mar de gente eu não conseguia ver. Os pequenininhos que estavam lá de verde e amarelo, de 7, 8, 10 anos, não conseguiam ver, e eles ficavam perdidos olhando para as muralhas. Eles ficavam perdidos olhando para as muralhas. Eu vou repetir, porque você, a DCN, é a igreja de Bíblia, igreja que ora, e igreja que ora entende o que o pregador fala. Eles ficavam ali perdidos em meio às muitas muralhas. Aí eu comecei a observar que os pais pegavam os filhos pequenos e colocavam na cacunda. Aí a criança que era maior do que eu que era menor do que eu, ficava maior do que eu. A criança que era menor que a muralha, menor que as muitas muralhas, menor que as muitas Jericós, menor que as multidões, ficavam acima da muralha, acima da o Espírito Santo de Deus falou e me disse, ele disse assim: quando a muralha estiver na tua frente, eu vou me abaixar e vou dizer: sobe aqui, que eu vou te eu vou te mostrar o que te espera lá do outro lado. Oh glória, olha para quem está do teu lado e diz: o Senhor está abaixando e dizendo: sobe aqui, porque eu vou te mostrar o que está do outro lado. Sobe aqui, porque eu sou maior do que você, eu sou grande, e eu vou te mostrar o que está do outro lado. Se você não enxerga, ele diz: sobe aqui, aleluia. Para enxergar o que Deus tem para você, tem que caminhar no nível de Deus, aleluia. Para
enxergar o que o céu tem para você, tem que caminhar no nível do céu. A muralha é alta, não tem problema, sobe para o nível celestial, sobe para o nível espiritual, sobe para o nível de Deus, sobe para o nível do teu Pai. De lá você vai enxergar além das muralhas. Antes das muralhas caírem, você vai enxergar o que está do outro lado. Antes da vitória chegar, você vai enxergar o que está do outro lado. Antes da cura chegar, você vai enxergar a tua família liberta e curada do outro lado. Antes de Deus salvar o teu marido, você já vai se ver como esposa de obreiro. Antes do óleo ser derramado na tua cabeça, Ele está dizendo: sobe aqui, vem para o céu no joelho, sobe para o nível celestial, sobe para o nível espiritual. Assim como que a gente sobe para o nível de Deus no jejum, na oração, na consagração, na separação, na santificação. Assim como que a gente sobe para o nível do céu, é levantando a mão como você está levantando, é dando glória como você está dando. Sobe para o nível de Deus e enxerga o que está do outro lado. Sobe para o nível de Deus e enxerga o que está do outro lado. Tem gente que está parando diante da muralha. Sabe por quê? Porque o nível espiritual está baixo. Você, quando eu olho eu só vejo a muralha. Você não vive por vista, você vive por fé. Se quem está prometendo disse: do outro lado da muralha tem terra que mana leite e mel, é porque tem. Se quem está prometendo diz: do outro lado da muralha tem segurança, é porque tem. Se quem está prometendo diz: do outro lado da muralha tem terra boa, inimigo derrotado e inimigos derrotados, é porque tem. Se quem está prometendo está dizendo que do outro lado da muralha o nódulo, o câncer, a doença vai desaparecer do teu corpo, é porque vai. Se quem está fazendo promessa disse que do outro lado da muralha tem reconhecimento para o dom que Ele derramou na tua vida, é porque tem. Para de olhar para a muralha, olha para o teu Deus. Para de olhar para a muralha. Não viva por vista, olha por fé. Não viva por vista, olha por fé. Não viva por vista, olha por fé. Caminha por fé, 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 caminha por fé. Porque quem caminha por fé não é confundido. Quem caminha por fé não é envergonhado. Não é envergonhado. Sabe o que faz a diferença na vida de Josué? Não foi só ter andado com Moisés. O que faz a diferença na vida de Josué não foi só o preparo bélico que ele tinha. O que faz a diferença na vida de Josué não é apenas ele ser bom com espada. O que faz a diferença na vida de Josué é que ele tem fé e tem obediência. Características de um vitorioso. Ele tem fé para ouvir Deus falar e tem obediência para acatar o que Deus disse. Ele tem fé para não parar e aí Deus fala. Quando você caminha no meio do não, Deus abre a boca e fala contigo para te dar vitória. Quando você caminha no meio da tribulação, Deus rompe o céu e vem ao teu socorro, vem ao teu encontro. Aleluia. Caminha por fé, não para por causa da muralha. O texto está escrito assim: estando Josué ao pé de Jericó. Josué não está mais no deserto, mas não é porque não está mais no deserto que as lutas acabaram. Eu me lembro quando eu era nova, eu pensava assim: se Deus me der vitória nisso, nunca mais eu vou ter batalha. Aí eu ficava orando. Eu menina, 17, 20 anos, eu pensava assim: quando
quando Deus fizer isso na minha vida, aí eu vou ser feliz, aí vai ser uma maravilha. Aí eu fui amadurecendo e eu fui percebendo que quanto mais você vai crescendo em Deus, você vai crescendo em graça, vai crescendo em conhecimento, você vai caminhando, vai tomando posse de novos territórios, novas lutas, novos desafios se apresentam na sua vida. Mas o Deus que te deu vitória no deserto vai te dar vitória diante dessa Jericó. O Deus que te deu Delecalai, Remachúria, o Deus que te deu vitória nos desertos vai te dar vitória diante dessa Jericó. Para de reclamar, porque você teve sim vitória no deserto. Porque tu tá aqui, tá querendo reclamar, tá querendo murmurar, tá dizendo: poxa, eu pensei que depois do deserto ia ser só vitória, o deserto foi tão difícil. Para com isso. No deserto ele mandou água, no deserto ele mandou maná, no deserto ele te livrou de escorpiões, no deserto ele matou serpentes, no deserto ele te deu vitória de salteadores que caminhavam no deserto, no deserto ele te guardou dos povos estranhos, no deserto ele derrotou os amalequitas. Tá reclamando de quê? Tu morreu no deserto, passou fome no deserto, foi envergonhado no deserto. Então levanta a tua cabeça, porque o Deus que te guardou no deserto vai te guardar da espada de Jericó. Ele vai te guardar da espada de Jericó. Ele vai te guardar da espada de Jericó. Ele vai te dar estratégia para você derrubar esta muralha de Jericó. Aleluia. Para, meu irmão, para de reclamar. Na verdade o deserto te fez até bem. Você saiu até mais maduro daquele deserto. E deixa eu te dizer outra coisa. Sabe por que aquele deserto? Aquele deserto veio para Deus fazer a limpa na tua vida. Porque está escrito no texto, quando fala de deserto, que Deus matou serpentes venenosas no deserto. Entendeu? Deus matou serpente no deserto. Deus matou serpente no deserto. Ou seja, que poder haveria em Israel, no povo israelita, para exterminar as serpentes do deserto? Neles não havia condição. Que poder haveria em você? Que maturidade haveria em você para se afastar de certas serpentes, para se distanciar de certas pessoas? Aí o teu Deus que te ama e que tem uma Canaã do outro lado desse muro preparado para você, antes de te introduzir na Canaã, antes de abrir a porta, antes de honrar a tua casa, antes de honrar o teu chamado, antes de honrar os teus negócios, antes de honrar teu ministério, ele disse: eu vou permitir o deserto, e no deserto eu vou tirar as serpentes da vida dela, as serpentes da vida dela. No deserto ele matou serpentes. Porque você não teria coragem para bloquear. Aí ele permitiu o deserto e você não precisou bloquear ninguém do WhatsApp, porque alguém esqueceu que tu existe. E foi por causa de quê? Foi por causa do deserto. Se aquela luta não viesse, até hoje fulana estava no teu pé. Você não tinha coragem de se afastar. Toda vez que ligava era só para atazanar a tua vida, mas tu atendia mesmo assim, mesmo sabendo que a partir daquela ligação o dia já não seria tão bom. Tu atendia. Deus foi lá e falou: tá bom, vou te dar vitória, mas antes vou tirar a serpente. Antes vou tirar a serpente. Aí o que ele faz? Ele manda o deserto, e no deserto ele mata a serpente. Ô deserto bom, ô glória. No deserto ele enviou maná e matou serpente. 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 Oh glória. O termo maná significa: o que é isto? Oh aleluia. Quando o povo de Israel acordava, colocava o pé para fora da tenda, olhava, já estava
estava ali o maná preparado, ou seja, eles estavam dormindo e Deus já estava cuidando. Eles estavam dormindo e Deus já estava providenciando. Não, você está vindo de uma conferência, está cansada, então para te acordar, vai, pega na mão dela e diz assim: tu estava roncando e o céu já estava providenciando. Pega na mão dele, pega na mão dela. Ele está cansado, ela está cansada, é terceiro dia de culto, de festa sem parar, eu entendo isso. Pega na mão dela, sacode, aperta e diz assim: tu estava roncando e ele já estava providenciando maná para você, já estava providenciando surpresa para você, já estava abrindo porta para você, já estava cuidando de você. Quer reclamar de deserto? Para, crente. O deserto te amadureceu. O deserto preparou teu lombo. E o deserto mostrou para todo mundo que tu não está aqui à toa. O deserto mostrou para todo mundo que tu não é fruto de modismo. É isso que ele está falando comigo aqui, aleluia. Ele está dizendo para mim: eu permiti o deserto para mostrar para todo mundo que o chamado dele e o chamado dela era de verdade. Eu permiti o deserto porque estavam dizendo que era modinha. Eu permiti o deserto porque estavam dizendo que era empolgação. Eu permiti o deserto porque estavam dizendo que era uma Maria vai com as outras. Eu permiti o deserto porque no deserto todo mundo percebeu: não é que ele é crente, não é que ela tem chamado de verdade, não é que ela é santa mesmo, não é que ela prega mesmo, não é que ela canta mesmo, não é que ela é obreira mesmo, não é que ele é obreiro mesmo, não é que ele tem óleo mesmo. Olha que ele está no vento, mas continua pregando. Olha que ele está numa prova e é um deserto terrível que ele está atravessando, mas ele continua pregando, ele continua na tesouraria, ele continua na portaria da igreja. Desviou? Não. Vai desviar? Não, não desviou. Oh meu Deus, agora eu estou acreditando nele. Deus permitiu o deserto e no deserto levantou a tua moral. Deus permitiu o deserto e no deserto levantou a tua moral. Deus permitiu o deserto e no deserto tornou o teu nome respeitável. É no deserto que Israel vai se moldando como nação. No cativeiro egípcio, eles eram os hebreus, a princípio os filhos de Jacó. Depois, por deboche, os hebreus, o povo hebreu, um sarcasmo. Depois, caminhando no deserto, eles vão recebendo bandeira. Aleluia. Caminhando no deserto, enfrentando inimigo, vão se tornando conhecidos. Aleluia. Agora eles estão diante da muralha de Jericó, glória a Deus. E sabe o que está escrito? Lá no capítulo 6, no versículo 1, está escrito que Jericó estava rigorosamente fechada. Oh glória, eu vou repetir para você entender o que Deus está fazendo com teu nome nesse deserto. É uma pregação de domingo para crente, oh glória, para gente que peleja, para gente que batalha, para gente que não arreda o pé, para gente que não se desvia, para gente que não adianta o vento soprar, continua firme. Não, é uma mensagem para você, crente. Olha aqui, capítulo 6, abre aí a tua Bíblia. Olha o que está escrito na parte 1, no versículo 1. Jericó estava rigorosamente fechada. Sabe por quê que Jericó estava rigorosamente fechada? Por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Jericó era um centro comercial da época. Como que uma cidade de comércio fica fechada? Perde venda, a bolsa cai, nada vende, nada compra. Irmão, o dólar em Jericó, a moeda
de Jericó, a libra de Jericó está baixa. Imagina uma cidade comércio, imagina 44, a gente está em Goiás, né? Imagina 44 fechada, ninguém entra, ninguém sai. Imagina o prejuízo financeiro. E se alguém batesse na porta de Jericó querendo comprar ou fazer negócio, comprar ou vender, e perguntasse, dissesse: eu vim aqui eu trouxe as encomendas, eu trouxe a matéria-prima, eu quero vender, eu quero comprar. Não, está fechada. Está fechada por quê? Por causa de um povo que está lá do outro lado da muralha. Está fechada por quê? Por causa de um povo que caminhou errante no deserto. Está fechada por quê? Por causa de um povo que foi 430 anos cativo. Como assim está fechada por causa de um povo? Está fechada por causa de um povo que não tem terra para morar, que não tem terra para habitar, mas que tem promessa de Deus na vida. Tu não tem noção do que Deus está fazendo com o teu nome. Irmãos, isso aqui é a palavra de Deus revelada para a vida de alguém. A fama vai caminhando no deserto, porque a tua fama está indo longe. Vai caminhando no deserto, obreiro, porque a tua fama chegou primeiro. Vai caminhando no deserto, mulher, com aquele teu negócio, com aquele teu propósito, com aquele teu projeto. Vai caminhando no deserto, homem. Vai caminhando no deserto, moça. Não para a tua marcha, porque o nível da tua caminhada não é o nível da tua fama. Você não é aprovado, você não se torna não se torna afamado quando está com o microfone na mão. Não, diante de Deus a tua fama, o teu nome chega na tua perseverança, na tua caminhada em meio ao deserto, em meio à dificuldade. Oh, glória a Deus. O Deus que te sustentou no deserto vai te sustentar para tu chegar em Canaã. E se Jericó 10x4 tiver na tua frente, vai ter que tombar, vai ter que falir, vai ter que cair, vai ter que fechar. Eu não sei que tipo de inimigo crente que tem se colocado diante de ti, que tem te assombrado, que tem colocado medo no teu coração, perturbado o teu espírito, roubado o teu culto, roubado o teu glória, roubado a tua adoração. Mas eu sei de uma coisa: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que estava diante dele um homem com uma espada nua na mão. Aleluia! Essa noite é noite em que Deus se manifesta para dizer para você: esta batalha não é tua, esta guerra não é tua, eu vou te dar vitória, eu acabei de chegar. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Oh, Deus tem coisa muito grande pra gente que veio cultuar na DCN hoje. Deus tem coisa muito grande. A muralha não vai te impedir de tu tomar a tua vitória. O texto está escrito, versículo 13: estando Josué ao pé de Jericó. O que é o pé de Jericó, irmão? O que é o pé? O que o pé representa? O pé é a parte mais baixa do corpo. É assim comigo, é assim com você também? Seu pé é a parte mais baixa do seu corpo? Então, amém. Glória a Deus. Olha para o pé. Está olhando para o pé? Olha para o seu pé. Ó, Josué está ao pé de Jericó. Entendeu como é que está o psicológico desse homem? Entendeu como é que tá esse homem? Ele tá no fundo do poço. Sabe por quê? Porque ele enfrentou deserto.
Deus levantou ele da morte de Moisés. Disse que onde ele colocasse a planta do pé, a terra ia ser dele. Agora ele coloca a planta do pé no lugar onde a muralha é maior do que, vai além da cabeça dele. Ele não consegue enxergar o que tem lá dentro, o que tem do outro lado. Entendeu como é que está o espírito de Josué? E Josué não está ali à toa, irmã. Josué chegou ali debaixo de um comando. Porque vitória de Deus não é para quem anda à revelia, não. Vitória de Deus é para quem caminha debaixo de obediência. Vitória de Deus é para quem caminha debaixo de comando. Não adianta, estou vendo o anjo com espada desembainhada. Se tiver desobediência, não adianta. Isso aqui, irmãos, é um homem que está caminhando debaixo de obediência. Entenda uma coisa: se você está caminhando debaixo de obediência, o socorro vem. O socorro vem. O socorro vem. Josué está caminhando debaixo de obediência. Josué não se rebelou contra a liderança. Josué não se levantou contra a liderança. Josué está ali porque o Senhor o encontrou na morte de Moisés, no luto de Moisés. Josué já tinha até pensado em parar, mas quando ele pensou em parar, o Senhor se apresentou a Josué e disse: não temas, ser forte e corajoso. Sabe por quê? Porque tu, ó glória, não temas, ser forte e corajoso. Sabe por quê? Porque tu farás esse povo herdar a terra. O anjo, o Senhor, melhor dizendo, disse para Josué: tu farás esse povo herdar a terra. O Josué está olhando, está dizendo: eu sou pequeno, eu estou no luto, eu não tenho a capacidade que Moisés tinha. Deus está dizendo para Josué: tu, não é outro, é você, o escolhido. E você vai fazer esse povo herdar a terra lá do outro lado da muralha. Oh glória, as promessas antigas vão se cumprir na tua marcha. As promessas antigas vão se cumprir no teu levantar desse luto. As promessas antigas vão se cumprir no teu levantar e abraçar da obra. Não temas, seja forte, esforça-te, seja corajoso, porque eu já escolhi um guerreiro. Esse guerreiro é você. Tu farás esse povo herdar a terra. Aleluia. Parece brincadeira, né? Mas é de você que Deus está falando. Parece loucura isso. Você acha que às vezes eu não paro e digo assim: Senhor, o que tu viu em mim? E tu deve estar sentado aí pensando: não, essa mensagem não é para mim, mas é para você mesmo. É para você. E quanto mais tu diz que não é para mim, é aí que ele gosta de pegar o que não é para confundir quem se acha, de pegar o quem não tem para confundir quem tem. Mas mesmo tendo promessa, tendo chamado, tendo óleo na cabeça, tem dia que a gente se sente ao pé de Jericó. É parte mais baixa do corpo. É lá embaixo, nível baixo, se sentindo pequeno, estando ao pé de Jericó. Não sirvo, não se encaixa em mim essa promessa, não combina comigo essa palavra. E desde quando tem que combinar? A promessa tem que combinar com o cenário. Estando Josué ao pé de Jericó, estando Josué olhando para 10 metros acima, na verdade nem olhando para cima ele estava, porque quando o Senhor se apresenta, ele tem que levantar os olhos e olhar.
É a covardia, o medo querendo entrar, porque o muro amedronta. A dificuldade amedronta. Nem encara mais esse muro. Encara essa dificuldade de frente. Encara essa muralha de frente. Encara esse temor de frente. Encara esse medo de frente. Deus não conta com covarde. Covarde e medroso, volte. O que Deus tem para você não pode ter espaço na tua vida para covardia. O que Deus tem para a tua vida, como que Deus te coloca numa posição dessa e você quer andar de cabeça baixa? Como que Deus te coloca numa posição espiritual dessa e você não olha o teu inimigo de frente? Assim, mas se eu olhar de frente eu não tenho condições de enfrentar. Não é você, é Deus. Quando o Senhor se apresenta a Josué ao pé de Jericó, o anjo do Senhor se apresenta. Sabe o que era aquilo, irmãos? Era Deus dizendo para Josué: tu não é o comandante geral, tu é o comandante territorial. Josué estava ao pé de Jericó, quebrando a cabeça, pensando o que fazer, que atitude tomar, como derrubar aquela muralha. Na contabilidade de Josué não dava. O Senhor chega e Ele está dizendo assim: na tua matemática nunca vai dar, porque não é batalha para a terra, é batalha para o céu. Aleluia. Com as tuas armas nunca vai dar, porque não é para a terra, é para o céu. Na tua conta, na tua matemática, as tuas anotações nunca vai dar. Olhando, você olha para os teus filhos e pensa até que eles nunca vão chegar. Você pensa porque você está olhando com o olhar da terra, mas o projeto escrito para a vida da tua descendência não foi estabelecido na terra, foi estabelecido no céu. O que o céu escreve, o céu se compromete. O que o céu escreve, o céu se compromete. O céu prometeu, o céu está comprometido em efetuar. O céu prometeu, o céu está comprometido em fazer. Azia esse convite, azia essa proposta, azia essa cadeira, azia essa mesa, azia essa porta aberta, azia essa oportunidade. Não dá para mim, é porque não é para você, é Deus na tua frente. Azia, como é que eu vou entrar? É o Senhor que vai adiante de ti. Se tu colocar o Senhor na tua frente, tu entra. Se tu colocar Deus na tua frente, tu governa. Se tu colocar Deus na tua frente, tu lidera. Se tu colocar Deus na tua frente, tu vai solucionar problemáticas naquela empresa que ninguém soluciona. É só tu entender que não é você, é Ele. Não é você que canta, não é você que toca, não é você que lidera, não é você que prega, é Ele em você. Tu está ao pé de Jericó, mas eu acabei de chegar. Eu acabei de chegar, Josué. Tu acha que ele está pensando o quê? Ele está pensando como derrubar a muralha. O Senhor se apresenta para ele dizendo: eu acabo de chegar. Aleluia. Eu acabo de chegar. Oh glória. Quando tu se sente pequeno, eu me apresento: eu acabo de chegar. Eu acabo de chegar, oh glória. Oh, tu é dos nossos ou dos nossos inimigos? Não sou de lá nem sou de cá, sou lá do alto e acabei de chegar. Oh glória, tu tá do meu lado ou tu é contra mim? Não, eu não tô contra você, nem sou do teu lado. Sou do lado do céu, que é do lado que você tem que estar. É a camisa que você tem que vestir. Eu acabei de chegar. Oh glória, cheguei. Quando eu chego, eu trago estratégia.
estratégia. Quando eu chego, eu trago solução. Eu não sei como que tu chegou aqui nessa noite. Amanhã é uma manhã de segunda-feira, é um dia de segunda-feira, e tu tem coisa para resolver, e tu não conseguiu entender como que tu vai resolver, que decisão tu vai tomar. A palavra do alto para a tua vida é essa: eu acabei de chegar, eu acabei de chegar na tua pé de Jericó, na tua pequenez. Eu acabei de chegar, e dessa vez não vou te mostrar do outro lado, te colocando na carcunda e te mostrando por cima de muro, não. Dessa vez vou derrubar a muralha. Oh glória, vou derrubar a muralha, vou derrubar a muralha. Eu acabei de chegar, porque tu não está sozinho nisso. Sabe por que tu não está sozinho? Porque a guerra não é tua. Não é tua, a guerra é minha. A guerra é do Senhor. Aleluia. Seja para situações da sua vida particular, pessoal, ou seja para situações da sua vida espiritual, seja que área for. Entende uma coisa: se tu entregou a tua vida ao Senhor, Ele tem comando e Ele traz orientação. Ele traz orientação. Qual foi a orientação? Que diz o meu Senhor ao teu servo: tira a sandália dos teus pés. Oh glória. Josué tem que obedecer, é simples. Mas quem não obedece uma ordem simples não vai poder conseguir obedecer uma ordem extraordinária. Deus sempre vai nos pedir coisas, e algumas delas serão muito simples. E de tão simples, esse tipo de coisa coloca o nosso caráter espiritual em prova, devido à simplicidade daquilo que o céu está exigindo de nós. Às vezes é um pedido de perdão. Às vezes é só para apertar uma mão. Às vezes é só olhar para alguém e dizer: você tem razão, é verdade, você está certa. É coisa simples. Tira a sandália dos teus pés. Por que tu tem que tirar a sandália dos teus pés? Porque o lugar que tu está é terra santa. Mas não é o pé de Jericó? Jericó é um lugar extremamente pecaminoso, idólatra. Como que é santo se é Jericó? É santo porque o céu acabou de chegar. Aleluia. O céu acabou de chegar. Oh glória. Ele chega para dar vitória, mas também chega para santificar. E quando Ele chega e santifica, Ele exige de nós santidade. Aleluia. Caminhar em santidade também é um passo para se ter vitória. Tira a sandália dos teus pés. Por quê? Porque o lugar é santo. E quanto a Jericó, que tá trancada, e que tu está se sentindo aos pés de Jericó, pequeno. Tu está aos pés, né? Porque está se sentindo pequeno, né, Josué? Está se sentindo aos pés de Jericó, parte mais baixa de Jericó. Então deixa eu te dizer: tu não vai vencer com espada. Tu não vai vencer com lança. Tu não vai vencer com escudo. Tu vai vencer caminhando com os pés. Não sei se você está entendendo isso. Eu vou descer aqui porque eu quero ficar aos pés do púlpito. Você não está aos pés de Jericó? Se sentindo na parte mais baixa de Jericó? Se sentindo pequeno? Então eu vou usar a parte mais baixa do teu corpo para derrubar o que te amedronta. Eu vou usar a parte menor do teu corpo, mais baixa, mais desprezível. Os pés na Bíblia sempre representa vergonha, vulnerabilidade. Na estátua que Daniel viu, cabeça de ouro finíssimo. Babilônia, ouro finíssimo. Peito de prata, medo-persa. Quadril de bronze. Coxa de ferro. E pé
de barro. Vulnerabilidade. Pés de barro. Josué está se sentindo ao pé de Jericó, porque ele está dizendo: eu não sou nada para essa muralha tão alta. Deus está dizendo para Josué: está se sentindo pequeno? Eu vou usar a tua vulnerabilidade para vencer esse inimigo. Não vai ordenar o povo a pegar a espada, vai ordenar o povo a usar os pés. Aleluia. Não vai ordenar o povo a pegar escudo, vai ordenar o povo a usar os pés. Não vai ordenar o povo a pegarem lanças, vai ordenar o povo a usar os pés. Aleluia. Usando a parte mais frágil do teu corpo, mais vulnerável, dentro do contexto de representação, você vai vencer o que te assusta. Aleluia. Oh, glória. E aí ele vai caminhando. E aí ele junta o povo. E aí ele rodeia Jericó 6 dias. Usando o que, irmãos? Os pés. Boca fechada e um soar de trombeta. Usando os pés. Aleluia. Caminhar com Deus é viver algumas loucuras. Caminhar com Deus é abrir mão da vaidade. Porque Deus não está comprometido com teu nome. Deus não está comprometido com a tua vaidade. Deus quer glorificar o nome dEle. E Ele vai glorificar o nome dEle na pequenez de pessoas aqui neste lugar. Aleluia. Ele vai glorificar o nome dEle usando vulnerabilidade de pessoas aqui neste lugar. Essa muralha vai cair. E você não vai olhar de longe para Canaã, você vai entrar na tua terra prometida. Porque você não caminhou no deserto para morrer de frente para uma grande muralha. Mas você precisa se despir da vaidade para deixar Deus agir como Ele quer agir. Se você quer se despir da tua vaidade para deixar Ele trabalhar da maneira que Ele quer trabalhar, eu quero te convidar para se colocar de pé. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. O deserto te deu já nível de maturidade para entrar na terra prometida. Mas o diabo percebeu que você está diante de uma grande vitória. E ele quer te impedir de tomar posse da vitória. Eu quero convidar aqui no altar você que está diante de uma grande dificuldade por causa de uma promessa. Diante de uma grande luta por causa de uma promessa. Vem aqui no altar, porque eu quero orar por você.